Desculpa, Fernanda. Então, toda vez que eu chego com a informação dolorosa de dor, né, a fibra despolarizou para liberar a transmissor, e ao mesmo tempo eu chegar com a informação de um mecanorreceptor, esse mecanorreceptor, com projeções e ações, né, vai fazer sinapse com o interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório, ele vai diminuir, né, vai causar hiperpolarização dessa fibra do trato espino-talâmico. Diminuir, na verdade, vai aumentar a distância com o limiar, potencial postsináptico inibitório. Então, isso daqui vai fazer com que diminua a frequência de disparo da fibra do trato espino-talâmico. Quem é a fibra do trato espino-talâmico? Vai levar informação de dor ao cacete. Né? Com isso, menor frequência de disparo, menor sensação dolorosa. Então, modulação de dor significa que diminui a sensação dolorosa. É aquela que a gente aperta o machucadinho. E agora vocês vão saber explicar o porquê a sensação dolorosa diminui quando a gente aperta o machucado, quando o animal se lambe, quando o animal roda, né? Porque está com dor, é uma forma de diminuir a sensação dolorosa. Ativar o mecanorreceptor que ativa o interneurônio inibitório e gera hiperpolarização na fibra do trato. Já é escrever. Cada um tem as suas fases. Eu dou a dica, né? Estudem, leiam e tentem formular, né, essas questões de mecanismos, né? Escrever e vão formular pelo menos na mente de vocês, né? Da forma que você explicaria. Liga para o espelho, né? Liga para o colega. Aí vai para esses mecanismos. Bom, e aí a gente tem a modulação de dor central. E aí é um mecanismo mais poderoso. Que realmente, né? É o organismo protegendo daquela dor muito intensa. Então, né? Nas dores muito intensas, né? Momento de estresse, né, ativo e total, né, vai liberar endorfinas, né, eu falei da liberação de adrenalina, né, e essa adrenalina ativa essa liberação dessas, né, endorfinas centrais que vai ativar essa substância cinzenta periapical, né. Então ela é ativada aquelas dores extremas, né? Onde eu vou ter, por via ascendente lá na tálamo, aquelas sinapses ocorrendo, né? No tálamo para levar a informação para o córtex chamado sensorial. Então ali acumula neurotransmissores também. Ali ativa o hipotálamo, ativa o simpático, o estresse, né? Essas, né, ativações, né, essas sinapses ocorrendo na região do tálamo vai ativar esses neurônios, a substância cinzenta periapical, que são neurônios encefalérgicos. Encefalinas são opioides endógenos, né? Esses neurônios vão liberar então encefalinas aqui na região do bulbo, chamado núcleo magno da rafa, o núcleo específico do bulbo, e vai ativar esse neurônio que vai até a coluna dorsal da medula liberar a serotonina, a norepinefrina, que é a adrenalina, mesma coisa, né? Então, diretamente aqui, né, como neurotransmissor, ela vai fazer o quê? Né? Essa liberação de serotonina e norepinefrina. Vai ativar interneurônios que são encefalérgicos, tá? Esses interneurônios vão fazer hiperpolarização tanto da fibra do trato espino-talâmico quanto uma hiperpolarização no final do axônio do nosso receptor.
Isso vai fazer a diminuição da liberação de mediadores aqui, né, de neurotransmissores da fibra nociceptor, que é a substância B, aspartato e glutamato. Então, eu diminuo a liberação desses neurotransmissores. Então, nesse caso, eu não tenho eu acabo diminuindo a caligeralgesia, que poderia acontecer, né? Já que é uma dor muito intensa. Né? Então, diminui, né, o efeito de acúmulo de receptores, diminui a despolarização e a sensação dolorosa. Né? Tanto hiperpolarização aqui. Então, ela é muito mais potente, porque ela age nos dois locais, né? Tanto na hiperpolarização da fibra do trato espinotalâmico, quanto na liberação de neurotransmissores, né, do nosso receptor. Certo? Tá. Aí eu falei para vocês que aí nessa via são onde tem receptores opioides, né? Então a gente aplica morfina, é nessa via que ela ativa e vai levar, né, a ação, né? Enfim, ela vai ativar realmente essa região do corpo, vai ativar essa liberação de serotonina e epinefrina. Esse hiperneurônio sem encefalérgico, aqui nessas fibras, o opioide também pode ter essa ação direta de hiperpolarização, tá? Então, aquelas junto, né, de uma anestesia epidural, eu posso também, né? Eu não sei se é protocolo, mas eu já vi estudos que usam morfina na epidural, também diminuindo aqui essa liberação de neurotransmissores e diminuindo essa sensação dolorosa, né? Localmente direto na medula, tá? Porque ali também tem muitos receptores opioides. Na farmácia, vocês estudam direitinho. Os tipos de receptores opioides são 3 tipos, enfim. Por isso que tem opioides mais fortes, opioides mais fracos, tá? Mas, né, lembre que os opioides, né, encefalina são opioides endógenos e, né, a morfina e outros tipos de opioides vão atuar nessa modulação de dor central descendente, né? Ativando 13 neurônios da região do bulbo aí, né, que levam à hiperpolarização da fibra do trato espinotalâmico e da porção final do axônio do nosso receptor. Tá? Creio que vou fixar isso. Voltando lá aqui a dor, então, vou colocar um pouquinho mais, faltou. A dor, eu falei para vocês que ativa reflexos, né? Os reflexos musculares, né, seléticos, são os reflexos imediatos, reflexos flexor, né, essa porção de reflexos, né, relacionados ao músculo esquelético, né? Eles estão relacionados, vão ser ativados por neurônios motores, tá? Então, quando a gente fala em neurônio motor, é a via referente que nós vamos começar a ver melhor semana que vem, né? Essa via referente motor, eu falei para vocês, neurônio motor, neurônios referentes, independente do seu motor ligado ao músculo esquelético ou, né, motores referentes ligados a musculismo, músculo cardíaco, vão sempre sair da coluna ventral da medula, né? A via referente. Então, o neurônio motor, ele vai fazer a sinapse com algumas fibras do músculo esquelético. Né? Quando a gente tem a ativação direta desse neurônio motor via medula espinal, a gente fala que é um reflexo espinal. Né? E as sensações dolorosas na superfície do corpo levam a reflexos espinais. Então, o nosso receptor, né, ativado, ele vai ativar neurônios motores flexores dali, fermentos, né? Ativando a contração do flexor e, ao mesmo tempo, inibindo a contração do extensor.
extensor. Né? Para poder fazer contração de um músculo flexor, eu tenho que inibir o extensor para fazer o movimento do membro. Né? E contralateral, né? Ele vai fazer o contrário, vai ativar o motor do extensor e inibir o flexor, porque ele vai ter que colocar o peso, manter estendido o membro contralateral. Os membros, né? No caso, independente de quadríceps, né? Os bíceps, eles vão chegar sempre na mesma região da medula. Então, eu consigo fazer essa integração por reflexo, atuando em neurônios motores dos dois membros, direito e esquerdo. Se eu levantar a perna aqui, eu tenho que manter meu peso na outra. E isso, quando é reflexo, rapidamente. Como eu falei para vocês outro dia, o que precisa depois processar para conduzir, né, para manter essa posição ou não. Né? O reflexo é rápido. Para eu manter a posição, eu tenho que manter o equilíbrio. Tá vendo? Não estou muito bom de equilíbrio. Então, isso já depende de um processamento motor ligado a vários núcleos para manter na posição. Né? Para fazer ali a retirada, né? Se for por ativação de nosso receptor, é rápido. Né? Depois processa a dor e processa o equilíbrio. Tá? Bom, os nossos receptores fazem essa sinapse a partir de interneurônios inibitórios e excitatórios, né? Ativando o neurônio motor específico para aquela região. Se eu tiver algo machucando aqui na parte do tronco, né? Normalmente do lado, do tronco, também tem um reflexo de retirada. Né? Se a gente espetar aqui, a gente vai tirar, vai sair, né? Involuntariamente. Então, tudo isso vai rapidamente fazer o processo de contrações musculares. Nem que seja só encolher a barriga, né? Inicialmente o reflexo é esse, depois a gente afasta o corpo, né? Mas aquela região já recebe rapidamente o estímulo para tirar do perigo, né? Do que está lesionando ali, tá? Reflexos, né? De retirada ou reflexo flexor, tá? Está relacionado aí a essa ativação, né? Do nosso receptivo. Para a gente ainda juntar um pouquinho com o que a gente vai ver a partir do segundo, eu vou ler aqui, né? Os mecanorreceptores, né? Falei para vocês, estão na superfície do corpo, esses vários tipos, foi aqui que a gente colocou, né? As características gerais, alguns são mais adaptáveis, outros menos, né? Alguns, né? Os que têm terminações nervosas livres, né? Tem então os receptivos maiores, esses, né? Com menores, enfim, depende de tipos, né? As características gerais que a gente tem. Então, o mecanorreceptor é mesmo para dar a informação de contato, né, com a superfície do corpo, tá? Esses na superfície. Tem mecanorreceptores nas vísceras também? Tem, né? São essenciais. São essenciais para passar informação, principalmente, né? A parte para o sanguíneo, são os baroreceptores, né? O bombeamento cardíaco vai ser essencial. Esses receptores, eles passam informação de quanto está o enchimento de sangue dentro da câmara cardíaca, né? Quanto que está a pressão ali. E isso regula a força de contração cardíaca, cardiovascular, vocês vão lembrar. E digestório também, essencial. Porque o digestório, a porção do músculo liso, de cada porção do digestório, ele vai ser estimulado a contrair de acordo com o enchimento. Então, estirou a parede, esses receptores, né, mecanorreceptores da parede, ativam o parasimpático naquela região para contrair mais forte e, com isso, conseguir controlar movimentos de propulsão de peristaltismo. Lá na última unidade, a gente vai ver que essa informação do receptor é importante para esse controle, né, de movimento do trato gastrointestinal. Na verdade, desde a deglutição, né? Ali está em gengiva, mas eu tenho desde ali, depois de órgãos digestivos.
vai desde ali da faringe, né? Comecinho a língua, todo o mecanorreceptor para ajudar já a deglutição, que é voluntária, né? E a partir do esôfago ela se torna involuntária, né? Ali já tem músculo liso, já é desse estímulo local, tá? Só, né? Adiantar um pouquinho, para vocês terem a noção, que a gente vai ver também lá no repetíveis. Bom, agora aqui, um tipo específico de mecanorreceptor são os próprios receptores. Né? O que são próprios receptores? Eles estão relacionados à articulação e são também do músculo esquelético. Né? Eles dão a informação da consciência interna da posição corporal. Então, para manter a postura e o controle do movimento. Então, a informação de que eu estava aqui sobre uma perna, que eu preciso manter a extensão dessa perna, né, para manter essa posição, ela está vindo o tempo todo enquanto eu estou nessa posição. Né? E com isso está me ajudando, né, já por processos de aprendizagem a manter o equilíbrio. O equilíbrio não é igual para todo mundo. Né? Vem muito dessas informações já de memória e passam lá nos núcleos basais e controle motor. A gente vai começar a falar um pouquinho hoje e vamos ver melhor, né, semana que vem, vamos falar da contração do músculo. Mas enfim, então a propriocepção, né, a informação do posicionamento do corpo ajuda muito as respostas de equilíbrio de controle motor. Ela passando a informação de qual é o posicionamento do corpo para manter a postura, né, ou mesmo durante a locomoção. Né? Quanto que meu pé está ali mexendo, fazendo o passo. Né? A velocidade que eu preciso para isso, né? Para manter a postura para a corrida. Tá? Isso tudo é processado rapidamente por causa dos próprios receptores. Tá? Então, os próprios receptores ligados à articulação, eles estão em ligamentos, na cápsula articular. Nessas porções são as terminações de Puffi. Elas dão, né, eles vão estar despolarizando ali de acordo com o movimento. São receptores de adaptação lenta, né? Ou seja, enquanto eu tenho o movimento, eles estão despolarizando, né, informando que está tendo movimento daquela articulação. O corpúsculo de Pancini, ele já está relacionado, ele tem uma adaptação rápida, que é esse que quando eu faço flexão, ele passa a informação ali parado, mas ele deixa de passar a informação depois do tempo. São dois tipos de receptores que têm articulações. Tá? No músculo, né, os próprios receptores são dois tipos. O receptor do fluxo muscular e o receptor do órgão tendinoso de Golgi. Eles, né, estão ali momento a momento passando informação de quanto do músculo está contraído e quanto do músculo está relaxado. Né? E com isso, né, ativando essas áreas de aprendizado para manter ali uma força necessária, né, ou manter a postura. Né? Então, isso é muito importante o controle celular de postura e locomoção. Onde que estão e quais, né, como que são esses receptores? Então, eu tenho músculo esquelético. Né? A gente vai lembrar na semana que vem, mas já vamos lá lembrando. Então, como é formado esses músculos ombros? Né? Eles são milhares de fibras musculares. Cada fibra muscular é uma célula, né, que é multinucleada e que tem dentro, né, desse citoplasma dessa célula, tem muitas proteínas estruturais, são as proteínas contráteis, que são a quitina e miosina. E ali elas ficam dispostas no sarcômero, lembra do sarcômero? Eu tenho o quê? Eu tenho a miosina no meio e a quitina lateral, presa em outra proteína que forma a linha Z aqui, né? Então fica assim disposta a quitina e miosina.
A miosina tem a cabecinha, essa disposição, que é o que? Formado por proteína globular na ponta, né? E proteína linear. E essa cabecinha da miosina, então essa é a miosina. E aqui é a retina. E outras proteínas estruturais que ajudam aqui a fazer, né, formar o sarcoma. Mas enfim, elas são as ligantes. Então a miosina se liga à retina dentro de uma célula que é uma fibra muscular. Fibra muscular esquelética, né? Onde ela tem, né? Entre cada porção do sarcoma muscular que eu tenho epitélio. Ela vai ser uma célula multinucleada e ainda ela vai ter várias mitocôndrias. Né? Porque vai estar em constante ativação do ATP para ocorrer a contração. Tem núcleo, né? E tem vários núcleos e várias mitocôndrias. Citoplasma dessa fibra muscular, né? E vários sarcomas. Tá? Então, os sarcomas, né? Vai ativar aqui, a gente vai ver todo esse rever, eu tenho certeza que você já sabe, todo esse mecanismo de miosina se integrando com a quitina. Conforme vai ocorrendo ligação, tem que ocorrer quebra de ATP, vai ocorrer encurtamento do sarcômero e vai acabar diminuindo a extensão dessa fibra muscular. Nada mais é que a contração do músculo. Conforme então o músculo longo aqui, ó, contrai, esse músculo longo, né, coberto pelo epimísio, essas porções epimísio, quais são as outras? Tem a epimísio externo, tem o epimísio, são as seroses, qual é o epimísio? Cada fibra, né, seria praticamente um milhão mais de cada fibra. Perimício, ele junta, lembrei, um conjunto de fibras, né, que estão ali formando os pulsos musculares. Né? Então, essas porções de membrana, né, vão formando a serose e vão formando o tendão do músculo, né? Os tendões, eles vão se inserir no osso, né? E ali, com isso, tem a ligação do músculo com o osso, né? E por isso, quando o músculo contrai, tem o movimento do esqueleto, certo? Então, se eu contrair várias fibras aqui do músculo, eu vou realmente fazer encurtamento e consigo mover, né, o osso ao qual ele está preso. Para eu mover, de repente eu posso fazer esse movimento. Para eu mover mais, eu tenho que contrair, né, mais fibras aqui do bíceps. Né? Para eu pegar o peso, eu tenho que contrair mais fibras. Isso, a gente vai raciocinar em cima disso semana que vem. Né? Todo esse controle de precisão de força, que é o aumento de número de fibras musculares contraídas. Tá? Então, em cada músculo, ele recebe um neurônio motor, não um único, vários neurônios motores. Tá? Cada neurônio motor faz sinapses com algumas fibras musculares. Então, o neurônio motor vai fazer a sinapse lá na membrana plasmática da fibra muscular. Ele vai sair lá da medula. O neurônio motor vai fazer sinapse, né? Vem uma porçãozinha do axônio nessa fibra. Outras porções do axônio com outras fibras. Isso chama unidade motora. O conjunto do neurônio motor e as fibras musculares que ele faz sinapse. Então, em um único músculo, eu tenho várias unidades motoras. E vão ser acionadas de acordo com a necessidade da força. Se eu preciso de mais força, mais unidades motoras. Mais neurônios motores, né, ativados para aquele movimento. Tá?
Semana que vem fica mais tempo. Mas enfim, a gente vai ver essa sinapse neuromuscular ativando, né, essa ligação actina-miosina. Tá? Para esse controle de força, né, para manter uma tensão de um músculo, né, porque está mostrando um músculo longo, um músculo de membros, que realmente, né, vai precisar de mais unidades motoras, de mais precisão, né, de graduação de força. Músculos extensores, né, eles têm menos unidades motoras, porque em si, né, a precisão de força não é tão necessária. Geralmente, quando contrai, né, você mantém, é para manter a postura, os músculos posturais do esqueleto axial, tá? Mas, sim, trabalham da mesma forma. O fuso, né, muscular deles, as fibras, estão posicionadas de forma diferente, não tem vento, são aqueles músculos planos, né, para manter a postura. Esses músculos, mas da mesma forma que os músculos longos, tem então receptores, né, que vão estar delimitando. Quando eles têm que manter direto uma tensão superficial, uma tensão de contração, né, ou quando eles podem relaxar. Onde estão os receptores? O receptor do fuso muscular, ele está bem no meio, né? Se for um músculo longo, do ventre muscular, né? Os músculos planos também ali no meio, vários fusos musculares, tá? Ele está no meio do músculo, tá? Ele é ligado, né, com algumas fibras musculares chamadas de músculos intrafusionais, ou seja, células que também têm actina-miosina, tá? Mas que elas não estão ligadas diretamente ao neuromotor gama, aquele que ativa contrações fortes. Essas fibras musculares, elas são ligadas a esse receptor. Esse receptor, toda vez, neurônio motor, neurônio motor alfa, é o que está ligado à contração muscular que sai da medula e vai ter vários neurônios motores alfa nesse músculo, ativando diferentes grupos de fibra muscular com a contração. O neurônio motor gama é o que está ligado a essas fibras intrafusionais e a esse receptor, então, do fuso muscular, né? Ele vai estar ali, ele é um neurônio motor também, toda vez que o alfa ativar a contração das fibras extrafusionais, o que gera força mesmo, o gama também ativa a contração, para regular a função desse receptor. Bom, qual é a função desse receptor, do fuso muscular? Evitar o total relaxamento do músculo. Gravem isso. Ele mantém a postura, ele controla a tensão muscular. Como? Se essas fibras extrafusionais não estiverem recebendo a sinapse como pelo neurônio motor alfa, elas vão tender a ficar relaxadas. Se o músculo relaxar demais, perde a postura, né? Não mantém a postura do esqueleto. Então, aquele músculo ele tem que estar mantendo a tensão mínima para manter a postura, né? Principalmente dos músculos posturais. Para evitar esse total relaxamento, quando o neurônio motor alfa ficar ativado, o fuso muscular, então, ele despolariza quando essas fibras aqui estão relaxadas. Isso faz um estiramento dessa porção do fuso muscular, desse mecanismo receptor. Então, quando as fibras estão relaxadas, o fuso muscular é ativado. Ele leva uma despolarização que é aferente e ativa rapidamente alguns neurônios motores alfa junto com o neurônio gama para esse fuso deixar de despolarizar muito, né? Ele ali mantém uma tensão, mantém o nível de despolarização apenas mantendo a tensão muscular. Então, toda vez em que estamos, por exemplo, né, deitados, eu falei para vocês, a gente não relaxa mais totalmente, não é? Esse fuso ainda está mantendo uma certa tensão muscular, né? Não deixando, né? Não tem tanta tensão
deixa uma certa tensão nesse músculo. Algumas fibras ainda estão com a quitíssima miosina ligada. Quando a gente vai levantar, precisa, né, ficar na posição ereta, precisa de mais ativação. E aí isso é voluntário. Eu já tenho o neurônio motor alfa ativado, realmente mandando sinapses com uma maior contração. E aí o fuso muscular já não está ativo. Eu estou mantendo a tensão, quando eu estou com a fibra contraída, ele não despolariza. Ele despolariza quando a fibra está relaxada, quando aquele músculo não está recebendo ativação somática, voluntária do neurônio motor alfa para contrair. Aí ele faz uma sinapse rápida, né? Ativando um pouquinho de neurônio motor alfa, neurônio gama, mantendo uma tensãozinha ali para o músculo não relaxar totalmente. Né? Se eu tiver a perda dessa função, e a medula, né? Um trauma medular, vocês não tem essa sinapse, essa resposta, eu tenho uma total flacidez da musculatura. E com o tempo, posso ter uma atrofia. O músculo vai estar contraído. Então, ele não tem realmente tensão superficial. Enfim, então já vamos familiarizando. Semana que vem a gente vai falar mais, né? Motor alfa, motor gama, fuso muscular. Fuso muscular, o próprio setor muscular, né? E evita o relaxamento total dos músculos esqueléticos. Ele despolariza quando o músculo está muito relaxado. Nós vamos fazer esse teste já na sexta-feira para se receber, porque é importante entrar nesse assunto já hoje. Ele testa no marcarinho. Ele testa esse efeito celular desse fuso muscular. Porque quando a gente pega o martelo e na patela, vamos fazer, a gente vai puxar o tendão do quadríceps. Quando a gente puxa o tendão do quadríceps, a gente está fazendo o quê? Estirando as fibras. É como se elas estivessem totalmente relaxadas. Isso ativa o fuso muscular. Ativa o fuso muscular, rapidamente o quadríceps contrai. E a gente começa aquele chutinho voltado. Então, eu estou ativando o reflexo do fuso muscular. Se ele estiver ok, é porque eu estou tendo a integração do receptor do fuso muscular com a medula e do neurônio motor. Né? Dá para fazer também aqui com o tríceps. Né? E o tríceps é aquele choquinho que a gente sente. Né? Eu acabo pegando o tendão e ele tem uma sensação de descontração involuntária também. Né? O outro receptor, então, está mostrando o reflexo ainda, né? Reflexo de estiramento, chamado reflexo do fuso muscular, né? Estirou. Então, eu ativo o fuso muscular, ele vai lá fazer sinapses, né? Com interneurônios que vão ativar o neurônio motor alfa, o neurônio motor gama desse músculo. Ao mesmo tempo, ele tem que fazer o inibitório do neurônio motor alfa do flexor, né? Estiramento, né? Eu ativo os extensores e tem o flexor, né? Lateral, que é, como chama isso lá na anatomia? São músculos que têm funções de flexor e extensor, eles são contra antagonistas, isso, antagonistas, né? Porque eles são flexores. Muito bem. Então, essa ativação do fuso muscular, né? Depende, né, da onde ele é ativado. Outro receptor é o órgão tendinoso de Golgi. Perguntem por que esse nome só sei que é tendinoso, porque ele fica no tendão, né? Não sei de onde surgiu o de Golgi. Deve ser quem também escreveu ele. Bom, o órgão tendinoso de Golgi, ele fica, então, ali em série, né, no mesmo formato, no mesmo caminho, no mesmo sentido, né, do tendão.
Né? E toda vez, então, em que o tendão ocorre uma extensão forte no tendão, ou seja, quando o músculo contrair demais, eu vou puxar o tendão, vai? Esse receptor é ativado. Né? Aumentando o próximo receptor, aumentando o receptor é ativado, então com essa tensão dada sobre os tendões dos músculos. Né? Ele então faz o quê? Ele detecta essa tensão no tendão, né? Evitando uma força excessiva desse músculo que às vezes pode até romper esse tendão. Né? Então ele evita que o tendão romper fibras musculares, uma tensão exagerada. Né? Então ele detecta a tensão e com isso ele faz uma inibitória com a fibra alfa, com o motor alfa do músculo, e excitatória com a fibra alfa antagonista. Né? Ou seja, faz com que esse músculo relaxe e o antagonista vai contrair para funcionar, né? Para continuar o funcionamento do corpo. Mas então aqui, ó, se eu tiver uma contração excessiva desse músculo, o tendão vai ter uma tensão no tendão, logo que o vigor despolariza aferente, faz sinapses com interneurônios e o interneurônio inibitório com o motor alfa, o músculo contrai. Para fixar quando que isso acontece, eu vou aqui, né, fazer a contração com o meu bíceps, aí eu ponho aqui, sei lá, 20 quilos. Só até conseguir levantar um pouquinho, daqui a pouco vai começar a tremer e vou soltar. Então é uma proteção mesmo, né, para as fibras musculares, para os tendões do músculo. Evitar uma tensão máxima. Tá? Como que eu faço, então, já vamos pensando aí, nós vamos ver semana que vem. Como que eu faço para conseguir levantar esses 20 quilos no dia? Sem, né, tem que ficar fazendo exercício, né? Pelo menos começar com 15, 17, 18, chegar nos 20 e conseguir manter. E o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo esses exercícios, treinando esse músculo para conseguir atingir essa força necessária? Estou aumentando a massa muscular. O que significa aumentar a massa muscular? Atrofiar diminui. Hipertrofiar aumenta. E o que significa hipertrofia muscular? Pensando na célula. O que está acontecendo lá dentro? Tá, eu não estou aumentando o número de células musculares. Eu estou aumentando o número de actina e miosina dentro do músculo. Estou aumentando o sarcômero, mas não em si o número de células. As células, elas não se multiplicam também, as células do músculo esquelético. Eu não consigo fazer mitose de células. As fibras musculares vão ser as mesmas. O que acontece é que a gente vai ter atrofia, a falta de actina e miosina lá dentro, ou hipertrofia, quando eu tenho mais actina e miosina. Então, por isso que a gente toma suplementos com aminoácidos. Para que o músculo absorva esses aminoácidos, consiga sintetizar essas proteínas, actina e miosina, e todas as proteínas estruturais do sarcômero, e aí as fibras ficam mais gordinhas. Vai ficar mais forte porque tem mais actina e miosina. Eu queria que vocês errassem mesmo para fixar. Então, na hipertrofia, aumenta a actina e miosina muscular. Quanto mais actina-miosina, mais ligação actina-miosina, mais vai ser a força, a tensão que o músculo consegue fazer. Maior. Eu consigo fazer uma maior força. Tá? Então, se eu não tiver um preparo, aquela força ali que vai estar sendo feita já vai estar explotando toda a minha actina e miosina. Aí a gente vai ver lá, tem uns esqueminhos, desenhos. E quando a actina e miosina interage, eu vou puxando o sarcômero para o centro. E quando as actinas ficarem assim, juntinhas, é a força máxima daquele músculo que eu posso fazer. Miosina, aqui é actina. Se eu começar a sobrepor uma actina na outra, eu vou estar lesionando essa proteína. Está gerando um atrito ali entre elas. Isso não é
uma lesão muscular. Essa quebra vai estar alterando a membrana plasmática, né? A membrana plasmática não, a estrutura dessa proteína. Isso vai estar gerando já uma alteração da célula, né? Que vai gerar um processo inflamatório, até dependendo de quanto a retina-miosina, né, estiver ali se desestruturando. Vai estar liberando, né, algumas enzimas que vai gerar um processo inflamatório ao redor da fibra muscular. Tá? Essa lesão mesmo. Isso vai fazer com essa lesão, além de um pouquinho de dor, né, dessa inflamação que vai virar, vai acabar diminuindo a função do músculo. Né? Por quê? Porque eu vou estar quebrando a retina-miosina, ele vai ficar fraco. Então, quando a lesiona tem uma ruptura de fibra muscular, né, se for várias fibras musculares, né, eu vou realmente deixar de ter força com aquele músculo. Precisa o quê? Restaurar, repouso, né? Diminuir a quantidade de movimentos ali para poder novamente aquela fibra, né, sintetizar outras fibras, até se já lesão na fibra, na célula, outras fibras se reestruturarem ao redor para poder ganhar força de novo. Tá? Então, para evitar esses tipos de ruptura de fibra, para evitar até uma ruptura de tendão, que pode acontecer, né? O complexo tendinoso de Golgi trabalha, né, nesse polarismo, que faz o relaxamento do músculo antes dele se romper. Tá? Importância, então, do reflexo. Mas também passar para vocês que a gente vai acabar de falar de receptores. Então, já liguei um pouquinho, né? A parte motora. A gente fala semana que vem. Vamos discutir bastante esses processos musculares. Ontem a gente já falou de termoreceptores, ó, e o gráfico, né? Principio de calor. Vamos fazer na prática também sexta-feira. O hipotálamo, controlando a temperatura corporal através da recepção desses termoreceptores, né, superficiais, calor ou frio, ele vai ativar, né, vias autônomas para liberar calor ou para produzir calor. E receptores gerais também. Aí a gente tem os especiais, né? Se a gente vai discutir lá no fórum, mas vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó. Eu falei que a gente tem a parte sensório somestésico, ou córtex somatosensorial. Somato é porque a gente, né, todos os animais interpretam aquela sensação que vai levar a uma resposta, né, efetora. Então, córtex sensorial somestésico ou somato sensorial é onde é interpretado as sensações de receptores superficiais, onde chega também informações de receptores de vistas, né? Não tão delimitado, mas chega ali disperso e algumas sensações também são interpretadas. As sensações especiais, visual, auditiva, já estão relacionadas, né, a outros núcleos, né? Então, a visual ela está ali na região occipital, em nós humanos, a auditiva no temporal, que liga aquela função, né, vestíbulo coclear, né, o nervo vestíbulo coclear, que é a visão, né, e acaba tendo a relação de equilíbrio, né, de movimento de cabeça, tá? Visual, auditivo, olfatório, não sei porque não tem aí no humano, mas ele também é dentro da região do diencéfalo, né, chamada uma região de amígdalas, né, onde vai ali as informações olfatórias, tem receptores, na mucosa nasal, esclarecimento, né, centralmente. E assim todas as espécies, né, existem núcleos específicos para essas sensações sensoriais, né. Relacionados, se a gente for comparar, que eu acho bonitinho, quando a gente estuda principalmente a evolução das espécies, né? As zoologias, isso aí, a gente não estuda, mas eu peguei já um pouquinho lá da biologia. Se a gente comparar esse sistema nervoso, né, com a evolução das espécies,
Então, quanto o humano mais racional, olha quantos giros a gente tem no córtex do telencéfalo, né? Quantas sinapses, o controle motor muito mais preciso, regiões de fala e regiões das sensações do diencéfalo são áreas muito maiores, né? E as partes sensitivas, proporcionalmente, ficam menores. Então, né, o ser humano é mais racional, por isso, perde as respostas de sensações, né? Vai processar as informações a mais no aprendizado e memória. A gente pega, né, os animais, né? Nossa, seriam inferiores, né? Não sei o que dizer, mas enfim, eles são muito mais sensoriais, né? Então, por quê? Porque eles têm menos sinapses, né, no córtex, né, relacionadas a controle motor, muito menos relacionadas à aprendizagem e memória, mas eles têm as áreas sensoriais muito maiores, né? Até a própria sensória motor é maior. E a sensória motor dos animais, elas são muito mais, elas estão muito mais ligadas diretamente à resposta motora. Não é sensorial somestésica. Nós humanos temos, né? Isso já em primatas gerais tem, né? Uma porção de córtex somestésico sensorial e uma porção do córtex motor bem definida. Precisa então que a informação sensorial tem uma via específica que vai ativar uma região da parte motora para ir com uma resposta efetora. Né? Ou seja, eu estou com frio, eu vou aumentar a temperatura do ar, vou interpretar isso, eu vou mandar até o controle, eu vou apertar, né? Tem esse aprendizado, né? Vou fazer a ação. Então, isso foi ativado, meu córtex motor eu tenho que movimentar até o controle. Né? Nos animais, então, eles agem muito mais por instinto. Né? Eles vão ter a sensação e rapidamente vai ativar uma via motora que é muito próxima dessa onde chegou a informação sensorial. Então é mais misturado as sinapses, é o córtex sensório motor, né? E a gente vai ver, por isso a gente vai estudar semana que vem, esse controle motor, né? Nós temos realmente esse córtex motor definido, né, com núcleos específicos. Os animais, né, nessa mistura de sensório e motor, né, tem núcleos menores e uma menor controle motor, menor precisão dos movimentos. Né? Movimentos finos, escrita, a fala, eles não têm essas porções, não conseguem fazer porque, né, precisaria, né, daquele desenvolvimento ali de mais núcleos mais simples. Tá? Enfim, né, então é legalzinha, tem uma figurinha, né, especificando ali, ó, visual, auditivo, né, olha o cerebelo, como tem muito mais giros no gato do que o telencéfalo. Né? Então aqui há muito mais sinapses de equilíbrio diretamente por esses estímulos sensórios motor, mas, né, esses próprios receptores, né, os próprios receptores aí, é que vai ativar vias do cerebelo para manter o equilíbrio quando ele está lá andando, né, em cima praticamente de uma cordinha, né? Sei lá, né? Quando o pezinho fino, eles estão lá equilibrando, né? É bonitinho. Eu mapa, acho que eu tenho. Vou passar para vocês. Eu vi a gatinha subindo na grade de casa, igual macaquinha, assim. Tão bonitinha, ela chega lá naquela galinha e fica assim, né? É perfeito, né? Aí vai meu menino achar que também pode, fica lá pulando, tentando achar a gata. Não vender as coisas pro gato, é um sentido. Mas enfim. E a gente vai observando, é isso que eu quero de vocês, né? Ali na prática, quando a gente for, a gente vai testar até a regulação, os parâmetros, né? E observar, né? As diferenças entre as espécies. A gente vai observar ali os ovíparos, os rapinos, até entre eles há diferenças. Né? E são bem espécies muito semelhantes, mas a gente vê a diferença de comportamento. Comportamento materno, que fala no núcleo, né? No grupo de estudo, comportamento, né, mais envolvido com a reprodução. O resto deles, elas sempre se mostram de maneira diferente. Né?
Isso, com a espécie que vocês vão trabalhar, com mais afinidade, com mais bastante observação, consegue pegar mais fácil, né? Se o animal está precisando de ajuda ou não. É tudo uma explicação, né, de como ele demonstra isso, tá? Então, então, a próxima, assim, aqui, ó, a parte, né, de apresentação, que a gente viu, a parte sensorial, a maior porção, né, representada. Agora, antes de falar do autônomo, né, semana que vem a gente vai falar mesmo do controle motor. Essa parte autônoma, como é diferente, eu vou deixar por último, tá? Mas sexta-feira, verdade, isso que eu estava aqui também. Nós vamos falar também um pouquinho de reflexos autônomos na prática, né? O sistema nervoso autônomo, essa é a parte receptora, que eu mostrei para vocês, ó, que tem o gânglio, né, onde ocorre sinapses no periférico, né? O autônomo, no final, ó, vai estar ligado ao músculo liso, músculo cardíaco, ou ativações, né, de gânglios, tem músculo liso também, né? Mas ele também vai estar, então, né, recebendo essas informações sensoriais. Né? Então, também existem reflexos. Existem, são muito importantes, são muitos, inclusive, os reflexos do sistema nervoso. Né? E aí, claro, né, são reflexos, mas, professora, a gente não interpreta sensações. Então, são sempre reflexos? Não, reflexo a gente denomina aquela resposta rápida. Né? Ela vai continuar, né, por ativação autônoma. Então, resposta rápida, reflexo autônomo, reflexo da pupila. Então, a gente vai testar também na aula já, depois vocês podem testar em casa, né? E é alguns que eu vou cobrar vocês entenderem, né? Então, está relacionado à porção visual, que a gente vai estar vendo de fora. Então, está relacionado ao controle da entrada de luminosidade, né? E é um reflexo que ocorre muito rápido, né? Entre, né, essa sensibilidade da retina, né? Via nervo óptico, processamento da informação, mas antes da informação visual, esse controle é dado, né, nesses receptores da retina com ativação de neurônios referentes com a musculatura lisa, né, que eu tenho ao redor da pupila, né, nariz, né, eu vou ter essa porção de musculismo. O circular contraindo de lado a pupila, né, relaxando a pupila contrária. Então, né, onde, né, com essa informação luminosa, protegendo realmente até os fotoreceptores da retina, com a entrada de luz. Tá? E esse reflexo, né, qualquer alteração neurológica também, em algumas alterações, vai ter a perda do reflexo, né, interferir não só na função visual, mas indica que tem alguma alteração central, né, central mesmo. Meningites, né, consequências de algumas convulsões, alterações neurológicas podem afetar o reflexo da pupila, né? AVCs, que é o quê? Né? Acidente vascular cerebral, ele pode, sim, comprometer a falta de oxigênio em regiões específicas, né? Reflexos específicos, né? Geralmente mais relacionado ao reflexo salivares, à língua, mas pode pegar também porções oculares, interferir ou não na visão, interferindo também no reflexo da pupila. Tá? A gente vai testar só para a gente lembrar, né? Lá no relatório vocês vão falar de reflexos autônomos, né? E tá, porque está ligado ao músculo liso, né? E reflexos somáticos, que são esses do músculo esquelético. Tá? A gente fala mais calmo, menos autônomo, que vai falar semana que vem com controle muscular. Certo? Então, até sexta-feira, nos horários específicos de cada turma.